Olá, boa noite. O meu nome é Renato. Eu sou vigia aqui em um cemitério em Santa Catarina. Faz uns 28 anos que eu trabalho nesse cemitério como vigia noturno. Confesso para vocês que já vi muitas coisas, mas com o tempo eu resolvi deixar de lado essas coisas. Mas uma coisa me aconteceu, uma aparição que até hoje eu demorei para me acostumar com o que eu vi naquela noite, pois simplesmente era um demônio aquilo. Não tinha como explicar ou outra explicação. Aquilo estava na minha frente. O cemitério é iluminado, pois já faz parte de um projeto da cidade que vem acontecendo aos poucos. E o cemitério foi começando a ganhar forma. Pintaram o cemitério, a parede do cemitério, arrumaram algumas coisas que estavam fora do lugar, mas não colocaram luz em todo o cemitério, para ficar claro. Apenas tinha tipo um negócio de cimento que ia da entrada do cemitério até a minha guarita, aonde eu ficava à noite. Pelo menos dava para mim andar. E onde ficavam os túmulos era simplesmente terra. Não tinha essas coisas de sem cimento ou essas coisas assim. Eles iriam fazer em cimento, mas mais para frente, não agora. Estavam fazendo aos poucos. O cemitério era o único lugar que estava no projeto, pois ninguém queria cuidar daquele cemitério. Ao contrário do que muitas pessoas acham, que o cemitério à noite é assustador, causa medo, para mim era apenas um lugar de paz, que eu podia trabalhar tranquilo, mas essa paz acabou. Eu fazia ronda de 7 da noite até às 7 da manhã. Confesso, era meio puxado, mas era o trabalho que eu tinha para mim sustentar minha família, pois lá em casa tinha 2 crianças pequenas que dependiam desse trabalho meu e eu não podia falhar um dia. Eu confesso para vocês que, mesmo vendo as coisas estranhas, eu gostava sim do que eu fazia, pois eu me sentia de liberdade, com liberdade assim para mim ir aonde quiser, tomar um café, sair para fora um pouco, se eu me sentisse sufocado, coisa que eu em outro emprego não iria ter. Então, a primeira ronda chegou e eu peguei uma lanterna e fiz a ronda tranquilamente. Mas naquela noite não apareceu nada. Trabalhei normalmente aquela noite. E nem na primeira semana que eu trabalhei ali naquele cemitério. Foi tudo normal, tudo tranquilo. Não aconteceu nada. Mas depois de uns 2 meses para frente, aconteceu algumas coisas estranhas que antes não acontecia. Bom, ou se acontecia, eu não via e não prestava atenção nisso. Eu estava entrando para a guarita quando pressenti que alguma coisa passou atrás de mim, mas foi muito rápido, não deu para me ver se era uma sombra ou o que era, mas era uma coisa muito grande. Parece que passou voando, pois se fosse correndo, pelo menos eu escutaria, mas o que escutei não foi nenhum passo, e sim um bater de asa. Sabe quando uma coisa passa muito rápido e deixa aquele vento como passa de uma vez assim? Então, foi isso que eu vi naquela noite, sim. Foi isso que eu vi. Um vento que passou muito rápido atrás de mim, mas eu nem liguei. Continuei a me entrar para dentro da guarita, pois umas horas para frente iria ser a minha primeira ronda. E eu saí e fui da minha primeira ronda, né? Mas estava sentindo algo estranho no ar.
Parecia que tinha alguma coisa me observando. Eu não queria crer que aquilo estava acontecendo, não acreditava naquilo, em coisa sobrenatural e essas coisas assim que acontecem de outro mundo, mas aquilo realmente estava acontecendo. Quando eu fiz a ronda, que entrei para a guarita, eu vi como se fosse algo muito escuro, tipo uma capa preta que saiu detrás das lápides e veio para a luz. Quando eu olhei pela janela, eu vi aquilo lá parado e simplesmente eu fiquei pasmado e abismado com aquilo, pois o que poderia ser aquilo não tinha forma nenhuma. Era apenas um negócio parado, de capa preta, me olhando, com os olhos vermelhos e dentes tão grandes. Aquilo não era dente, era presa assim, mas eu não sei o que era aquilo. Era tipo um demônio, mas só que com asas. Eu senti um medo tão grande na hora que nem todos esses anos, nem acostumado com a noite, eu não sentia como eu senti naquele momento. O meu coração batia tão rápido que parecia que ia pular para fora. Eu estava dentro da guarita, mas o que estava lá fora não era humano. Com certeza não era humano. Não tinha como ser humano aquilo. Foi então que aquilo abriu as alas e foi o que eu vi, um grande morcego, muito grande, que aparentava ser mais alto do que eu, ou o dobro de um ser humano aquilo. Aquilo não era humano. Aquilo deu um grito tão fino que, mesmo eu dentro da guarita, protegido daquilo, eu coloquei a mão nos meus ouvidos, pois era muito alto o grito que aquilo soltou. E se levantou, abriu as asas, voou e se perdeu na escuridão dos céus da noite. Eu ficava só olhando para cima. Não saí mais aquela noite. Fiquei com trauma depois disso, pois no outro dia eu iria pedir conta ou pedir para me mandar embora. Mas eles falaram que eu era um ótimo vigilante e depois que eu comecei a trabalhar no lugar, eu não deixava crianças ir à noite fazer baderna no cemitério não. E era isso que eles gostavam do meu trabalho. Eu trabalhei ali por mais 3 anos e resolvi deixar de lado. Pedi para mandar eu embora e eles mandou. Mas nem toda a experiência sobrenatural que eu passei naqueles 28 anos não foi tão assustadora o qual eu tive aquela noite. Era realmente um demônio. Era um demônio com asas. Eu não sei se ele anda naquele cemitério ainda, mas eu tenho pena de quem for vigia daquele cemitério hoje, pois pode ter um infarto, que se aquilo pegar, simplesmente leva a pessoa embora, e quem sabe se não mata no ar. Eu não quero mais voltar naquele cemitério, e hoje quando eu passo de dia, tenho arrepios muito grande quando passo em frente àquele cemitério, só em lembrar a criatura que visita ali todas as noites. Eu não sei se ela me olhava todas as noites, mas a partir de 2 meses para frente eu comecei a ver e sentir como se estivesse sendo observado. Isso não foi a primeira vez e nem a segunda vez. Foram várias vezes depois daquela noite que eu me senti sendo observado. Eu não desejo essa experiência para ninguém, pois foi realmente uma experiência sobrenatural. Boa noite. Boa noite. O meu nome é Alexandre. Sou vigia noturno em um cemitério aqui no Ceará. Eu gosto muito desse emprego, pois tenho liberdade, chego, tomo um café, brinco com os senhores que ficam jogando cartas até tarde, mas quando dá de 10 horas por diante,
eu tenho que entrar, pois eu tenho que fazer ronda a partir de 10 horas da noite. Isso é o que me deixa mais satisfeito com conhecer os senhores que trabalhavam aí na frente, pois isso não me deixa muito seguro aqui dentro do cemitério, mesmo sabendo que eu vou passar a noite inteira fazendo ronda. O cemitério não tem iluminação, é todo escuro, apenas a guarita onde eu fico que tem alguma iluminação, uma lâmpada lá de fora, só para iluminar um pouco mesmo, pois se não tivesse, era uma escuridão total. Só quem é acostumado a trabalhar ali sabe do que eu estou falando. Deu 10 horas e eu fui fazer a primeira ronda, né? Confesso, o lugar me dá arrepios. Eu estava com a lanterna na mão e ficava com outra reserva, caso aquela descarregasse ou acabasse a pilha. Eu fiz a vigia nos túmulos tudo e não tinha nada de estranho. E fiz isso nas horas que se seguiram da noite. E aquela noite não aconteceu mais nada. E eu pude voltar em paz para casa, sem saber o que viria na próxima noite. Mas cada noite é uma aventura para quem trabalha em cemitério. Na segunda noite que eu fui trabalhar lá, estava dando um vento muito gelado. Eu não sei porque lá não é acostumado a dar vento assim, tão gelado como acostumava dar aquela noite lá. Era um vento e lá começou a chover de uma hora para outra. A chuva exalava aquele cheiro da cova dos mortos, que só de eu sentir já começava a engoiar, querer vomitar e passar mal. Então eu resolvi ir para a guarita para tentar me recuperar um pouco. Foi então que eu vi um som de pulo na parte de trás do cemitério, como se algo muito grande tivesse pulado para dentro do cemitério. Eu não fazia ideia do que tinha pulado para dentro do cemitério, mas se eu soubesse, teria ficado ali, tranquilo e sem ir ao encontro daquela besta que estava lá. Pois não tem outra explicação. Aquilo era um lobisomem. Eu não queria acreditar que aquilo existia, mas quem trabalha à noite está apropriada para essas coisas. Eu escutava o som de terra sendo jogado para cima e escutava rosnados, mas eu tinha medo de sair e aquilo vinha atrás de mim e eu não conseguia abrir a porta da guarita e aquela criatura acaba me pegando. Então, por covardia minha, eu não saí aquela noite. Fiquei simplesmente trancado e aquele bicho rosnava, dava uivos e gelar a espinha. Eu não sabia no momento que era um lobisomem, mas aquela noite que iria vir, iria me mostrar o que realmente estava jogando terra para cima. Eu saí de casa, me despedi da minha esposa, de um beijo nos meus filhos e fui trabalhar. Eu estava com uma sensação muito ruim, uma sensação que eu nunca sentia antes de eu ir trabalhar. E naquela noite eu senti uma sensação ruim, como se algo ruim fosse acontecer comigo. E quando eu cheguei em frente ao cemitério que abriu o portão, veio um vento gelado que me arrepiou todo a espinha. Então eu entrei correndo para dentro da guarita, pois logo logo iria ser a minha ronda e eu não queria ficar ali de bobeira do lado de fora. Umas 9 horas eu saí para a ronda. Quando eu fui dar a ronda, no primeiro túmulo estava tranquilo, mas quando eu iluminei a parte de trás do cemitério com a lanterna, tinha algo jogando terra para cima, algo muito grande que rosnava e a respiração era muito cansada daquilo. Eu estava a uns 200 metros daquilo
e a respiração eu escutava perfeitamente, como se estivesse ao meu lado. Eu fui andando devagarzinho e conforme a respiração ia ficando alta, o meu coração acelerava, mas a minha vontade não era de estar ali. A minha vontade era de sair correndo daquele lugar ali, para qualquer lugar que ficasse longe daquele cemitério. Eu estava prestes a ver o que fazia o barulho. Quando eu cheguei a algumas catatumbas, eu pude ver, tipo um animal peludo, preto, que estava jogando terra para cima. Então eu gritei: "Ei, quem é você? Saia daí!" Mas o que levantou não foi nenhuma pessoa. O que eu estava torcendo para que seja uma pessoa ou alguma pessoa engraçadinha que estava fazendo pegadinha no cemitério. Eu não acreditava no que os meus olhos estavam vendo. Era um lobisomem. Aquilo parou e me encarou por um tempo, pois era um lobisomem. As minhas pernas tremiam mais do que vara verde. Eu não conseguia correr, pois as minhas pernas simplesmente estavam pesadas, fora do normal. Se fosse para mim correr, com certeza eu não correria. Eu estava simplesmente paralisado com aquela figura demoníaca na minha frente. Era simplesmente um demônio, um lobisomem, olhos vermelhos, orelhas pontudas, pelo por toda parte do corpo, garras que se pegassem em mim, com certeza era a morte certa. Não daria nem tempo eu chegar no hospital. Já morreria ali mesmo, com medo antes da criatura me atacar. Mas ela simplesmente ficou me olhando e virou e pulou o muro, como se não fosse nada. Com os minutos depois da fera ter saído dali, eu me recuperei e voltei para a guarita e me tranquei e não saí mais aquela noite. Nada do mundo me faria sair. E todo o barulho que acontecia, eu ficava com medo de olhar, pois parecia que todo barulho para mim era a criatura que estava de volta no cemitério. Ela podia fazer o que quisesse, mas eu não iria sair naquela noite e dar de cara com aquele bicho de novo. Eu fiquei assustado aquela noite e no outro dia eu pedi para mandar embora e não trabalhei mais em cemitérios. Se você quer trabalhar em cemitérios e quer um conselho meu, que já teve uma experiência sobrenatural, como várias experiências, só foi 3 anos que eu trabalhei naquele lugar, mas a experiência que eu tive com o sobrenatural pareceu ser de 10 a 15 anos que eu trabalhava ali. Não quero mais voltar naquele lugar. E a quem quer trabalhar de vigia, o cemitério é um bom lugar para trabalhar à noite, mas pode guardar segredos que muitas pessoas não sabem à noite, que com a noite é revelado e se mostra principalmente a quem trabalha lá à noite, a nós que chamamos vigias noturnos. Eu sou vigia hoje, mas não em cemitério. Sou vigia em uma escola noturna. Faço rondas na escola e às vezes fico em universidade para fazer vigia lá. Às vezes fui para o hospital trabalhar lá, um lugar mais ruim que eu encontrei para trabalhar, pois as coisas sobrenatural acontecem em qualquer canto que você possa imaginar. E com certeza aquele cemitério me marcou por toda a minha vida. E eu não quero mais voltar ali, pois o que eu passei naquela noite poderia ter sido com qualquer um, mas eu estou vivo para contar a história. Boa noite. Olá, boa noite. O meu nome é Carlos Daniel. Tenho 48 anos e sou porteiro de um cemitério aqui em Salvador, Bahia. Esse cemitério
guarda muitas coisas, pois há muito tempo atrás morreu um homem que era muito ruim em vida e fazia muitas maldades. Se você quisesse a ajuda dele, você não teria, mas se você quisesse alguma coisa ruim, poderia falar com ele. Ele era, vamos dizer, um tipo de bruxo. E quando morreu, foi amaldiçoado a não descansar nem na hora da sua morte, passar a eternidade toda vagando. Mas também, além de porteiro do cemitério, eu também faço rondas. Nesse cemitério, confesso que sinto arrepios quando eu vou no túmulo desse homem, pois é um túmulo que pouca gente visita e dizem que pouca gente, quando vai lá, sente um arrepio muito grande nesse túmulo. Então, eu evito de passar perto desse túmulo à noite. O nome desse homem, que era ruim em vida, era Genério, pois o homem era tão ruim que, se fosse para dar um prato de comida para você, mesmo ele tendo, ele negava que não tinha e mandava você procurar comida em outro lugar. Mas a experiência sobrenatural que eu ia ter com esse homem estava para acontecer. Ia ser tão marcante para mim que eu simplesmente ia pedir para sair e mudar de setor, pois não queria trabalhar naquele cemitério mais. Tudo começa em uma noite de lua cheia, a qual eu faço a minha primeira ronda. Fico tranquilo, pois ali é sempre movimentado, até umas certas horas. Mas passou de 1 hora da manhã, não é mais movimentado como tal hora são, às 10, às 9 horas, por aí. Eu fiz a minha ronda e fui para uma casinha, pois não se chamava guarita, era casinha mesmo. E comecei a ouvir como uns sussurros do lado de fora, vozes e um estalar de um chicote, pois pelo que me passaram na história, o homem usava um chicote também, e era simplesmente sobrenatural o que eu estava vendo. Eu saí para mim ver e falei: quem está aí? Se for alguém querendo pregar uma peça em mim, pode sair. Mas nada ouvi. Mas quando eu virei as costas, comecei a ouvir passos e vozes atrás de mim. Então me virei rapidamente para onde estava ouvindo as vozes e falei: quem é? Pode se apresentar, deixe de graça, pois eu estou armado. Coisa que nem arma eu não tinha. Era simplesmente um pedaço de pau para fazer a segurança e uma velha lanterna do meu lado. Mas, quando eu olhei para o canto inferior do cemitério, eu vi uma figura branca, pálida, vestida em uma mortalha. Eu senti tanto medo na hora que minhas pernas travaram, e por mais que eu quisesse sair dali, eu não conseguia sair dali, pois era simplesmente uma coisa sobrenatural, uma coisa que pouca gente veria na vida. E eu vi o espírito daquele homem. O homem era feio, estava carcomido, parecia uma múmia viva que estava levantando do túmulo ou de algum lugar que estava em descanso, estava se levantando de lá e veio andando em minha direção. Foi então que eu caí em si e comecei a correr pela minha vida para algum lugar que desse para fora do cemitério, pois eu não iria voltar mais ali naquela noite. E assim fiz. Não fiz mais ronda naquela noite, nem vigia naqueles túmulos, pois para mim aquele cemitério poderia encher de almas e roubar até os túmulos. Mas quem iria roubar com o fantasma daquele lá ali? Então fiquei até o dia amanhecer. E quando o dia amanheceu que o zelador veio, eu falei para ele, e ele simplesmente riu para mim. Então você viu o fantasma do falecido?
Eu disse: um fantasma não, aquilo era um demônio, pois a forma que ele apareceu para mim, nenhuma pessoa apareceria em vida. E o que estaria fazendo dentro de um cemitério a 1 hora dessas da noite, de madrugada? Isso não é coisa sobrenatural, isso é de outro mundo. Mas eu não quis mais trabalhar naquele cemitério. Eu pedi para mandar embora. Mas eu trabalhei aquela noite, pois 2 noites seguintes eu iria ser mandado embora. E confesso para vocês, foi um alívio quando o cara veio para mim e falou: você não vai ser mandado embora, mas vou mandar você para trabalhar em uma biblioteca. Lá as coisas estranhas pararam e eu pude trabalhar em paz e sossegado. Mas isso não quer dizer que o sobrenatural não venha até você fazer uma visita surpresa, pois o sobrenatural é um convidado inconveniente que vem sem ser chamado, que você esteja preparado ou não, ele sempre aparece para você. Boa noite. Esse relato é de um homem chamado Antônio, um vigia velho de um cemitério aqui em Minas Gerais. E ele conta que uma menina morreu há uns 10 anos atrás, vítima de um acidente. Enterraram ela nesse cemitério. Foi um dia de muita tristeza, pois muitas pessoas vieram velar o corpo da menina e depois colocaram flores em seu lajetos, como se diziam aqui em Minas, em seu túmulo, encheram de flores e velas, pois era a última homenagem que iria fazer a menina antes de descer ela à sepultura, e enterraram ela. Mas o que estava para acontecer nesse cemitério era algo fora do normal. Eu trabalhava sozinho à noite no cemitério. Confesso para vocês, mesmo trabalhando à noite e há muito tempo em cemitério, nunca me acostumava com a ideia de trabalhar em um cemitério à noite, pois sempre parecia que tinha uma pessoa me olhando entre os túmulos, mas eu deixava para lá e entrava para minha guarita e tomava um café e simplesmente esperava a hora de eu ir fazer a ronda. Então fazia a ronda e voltava para a minha guarita e batia o ponto que era para simplesmente confirmar se você estava acordado. E era isso daí a noite inteira. Era fazer a ronda e bater o ponto simplesmente para ver se você estava acordado ou não. Mas na noite seguinte, aquela noite não aconteceu nada e eu fui para casa. Mas na noite seguinte, quando eu voltei para o cemitério, foi como se estivesse algo muito ruim lá dentro daquele cemitério. E na primeira ronda, eu não queria sair, pois parecia que algo estava me olhando. Mas eu que ia dar de cara com o fantasma da menina. Eu saí para dar a ronda, fazer a ronda, e estava tudo bem por onde eu tinha passado. Estava tudo normal. Mas quando eu iluminei o túmulo da menina, tomei um susto tão grande que quase caí para trás. Quando eu iluminei o túmulo da menina, estava lá a menina sentada em seu túmulo. Confesso para vocês que a mesma roupa que enterraram a menina foi a mesma roupa que ela se apresentou naquele túmulo. A voz eu tentava falar e não conseguia de tanto medo. Nem falar eu não conseguia e nem gritar, mas nem correr eu conseguia. E fiquei ali olhando aquele fantasma ali daquela menina, pois era o fantasma daquela menina. Se alguém fosse dizer o contrário que não, eu chamaria de mentiroso. Mas era o fantasma daquela menina sim.
E quando eu mudei a vista por uma questão de minutos, quando voltei ao túmulo da menina, não estava mais lá. E foi a hora que eu me recuperei e simplesmente corri para dentro da minha guarita e bati o ponto. E naquela noite eu só bati o ponto e não ficava ali fazendo a ronda, pois eu poderia dar de cara com o fantasma daquela menina. Mas nada naquela noite aconteceu. Mas eu temia mesmo assim dar de cara com o fantasma daquela menina. Pois é isso, o sobrenatural, ele não escolhe a quem vai aparecer. E eu, dessa vez, fui o infeliz que tive a infelicidade de dar de cara com o fantasma daquela menina falecida. Voltei para casa no outro dia e contei para minha família. A minha família não queria que eu voltasse mais, e sim voltasse para pedir conta. Eu disse não, vendo coisas estranhas ou não, é o trabalho que eu faço para sustentar vocês. E eu amo fazer isso. A partir de hoje, eu vou fazer assim. Não vou mais ligar para as coisas estranhas, mas vou deixar de lado. E foi isso que eu fiz. A partir daquela noite, eu não liguei mais para as coisas estranhas e simplesmente deixei de lado. Era como se eu visse, fingia que não vi e deixava lá de lado. Pois é assim, se você vê e fingir que não viu e nem ouviu nada, as coisas te deixam em paz. Mas se você vê e ficar com aquilo na cabeça, ficar imaginando aquilo toda hora, aquilo vai vir atrás de você e vai te atormentar. E quem sabe você não leva uma coisa pior para a sua casa. Eu trabalho de vigia até hoje nesse cemitério, mas eu faço como eu fiz naquela noite. Se eu vi, vi. Se eu não vi, deixa pra lá. Pois é isso, deixe os mortos descansar em paz. Pois eu vou viver a minha vida e quem morreu precisa de um descanso em algum lugar nessa vida. Uma vela, uma oração, alguém que consiga rezar por eles, orar, tanto faz. Pois eu tive a minha infelicidade de dar de cara com o sobrenatural. E não quero que ninguém dê mais de cara com o que eu dei naquela noite. Pois é simplesmente uma coisa de outro mundo. Me arrepio todo quando falo hoje que eu tive uma sorte grande. Daquilo não vinha atrás de mim. É que nem eu falo, deixei para lá. Eu via barulhos, passos, mas fingia que não tinha visto e ouvido e deixei para lá. Estou trabalhando até hoje em um cemitério e não vejo mais coisas estranhas, pois aquilo que estava lá simplesmente tomou um lugar de descanso. Algumas pessoas vieram lá e acenderam velas no túmulo da menina, e depois que acendeu vela, foi uma coisa que deixou o lugar de descanso dela e foi descansar o espírito da menina. Era como ela tinha uma sina a cumprir toda noite e queria se mostrar para mim, mas depois que colocou as velas lá e fizeram uma oração, rezas, não apareceu mais o fantasma da menina. Boa noite.